Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Poucas instituições de saúde são tão queridas e respeitadas na Bahia quanto o Hospital Martagão Gesteira. Referência em pediatria, responsável por mais de 500 mil de atendimentos anuais. O Martagão não é apenas um hospital, é um patrimônio dos baianos. E nesse sentido, o superintendente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do hospital, o cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo, com mais de 25 anos de atuação no Martagão, decidiu transformar sua vivência no livro Meu Hospital, Minha Vida. É uma narrativa pessoal com a história de superação e resistência do Martagão Gesteira e que revela os bastidores dessa transformação, ao mesmo tempo em que reafirma o papel essencial do hospital no Sistema Único de Saúde. É com muita honra que a gente recebe o superintendente da Liga Álvaro Bahia, o cirurgião pediátrico e escritor, Carlos Emanuel Melo. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Carlos. Prazer é todo meu, Jefferson. Estamos aqui para divulgar, para falar um pouco sobre essa experiência, que é nova para mim também, e que veio cheia de riqueza. Eu gostaria de contribuir e dividir isso com todos. Primeiro, quero te perguntar qual foi a motivação para escrever Meu Hospital, Minha Vida, nesse momento da tua trajetória? A principal motivação é o final de todas as visitas que eu recebo no Martagão. E olha que isso é uma coisa que eu faço muito. Então, todas as pessoas, quando saem lá e falam assim, impressionadas ainda, olha, vocês precisavam divulgar melhor isso aqui. Eu não sabia que existia isso. Isso é quase como uma facada no peito de minha equipe do marketing, que divulga bastante. E essa experiência contínua, ela foi me consolidando a ideia de que eu precisava registrar, relatando o que eu via ali dentro, o que eu vejo ali dentro, que é algo que eu considero impressionante e que não deve se perder assim no tempo, como as histórias que acontecem, tantas histórias que acontecem e que a gente deixa que elas caiam no esquecimento. Essa foi a motivação. Quando eu digo que é uma das instituições de saúde mais queridas e respeitadas da Bahia, isso é a pura verdade, porque eu fico imaginando, vocês têm como um foco principal o atendimento voltado para o público infantil, é um hospital pediátrico. Eu imagino o quanto que o serviço oferecido pelo hospital impacta na vida das pessoas, não? É verdade. A história vem de longe. A história vem da fundação da instituição da Liga Álvaro Bahia, lá em 1923, quando a Bahia tinha uma taxa de mortalidade infantil de 400 por 1000. É um número extremamente absurdo, alto. Ainda hoje temos taxas que nos incomodam e nos envergonham, inclusive. Porém, já não são desse número. E aí toda a instituição ela se desenvolveu na busca do combate a essas taxas vergonhosas. E o Hospital Martagão Gesteira foi, então, o maior dos projetos da Liga Álvaro Bahia. E vem desde então, desde a década de 60, quando ele foi inaugurado. Lembre que ele levou quase 20 anos sendo construído. E desde a década de 60, no ano de 1965, ele vem atendendo as crianças, com foco nas doenças mais graves, justamente quando ela atinge e acomete as crianças mais vulneráveis socialmente. Então, eu acho que esta é a grande missão do Martagão e é nessa grande missão que o Martagão não anda sozinho. Ele é abraçado pelos baianos no exercício da sua filantropia, no exercício do seu sentimento altruísta. Então, por isso que nós dizemos que o Martagão não tem um dono, o Martagão é um patrimônio da nossa cidade e do nosso estado. O livro mistura a sua história com a do Martagão. Como é que foi equilibrar emoção com objetividade? Então, eu precisava contar a história sem nunca ter escrito um livro e, para mim, foi mais fácil começar a partir da memória. Então, não é um livro autobiográfico, é um livro de memórias e que entrelaça duas histórias. A história da instituição e a minha história no período em que eu estava presente.
óbvio que como a história da instituição é muito maior, o livro se dedica muito mais a falar da instituição do que de mim propriamente, pois eu conto apenas a introdução, como eu cheguei ali e o que é que me levou ao ponto em que eu estava naquele momento. Pois é, você acompanhou 25 anos dos 60 do hospital. Dá para citar algum fato que tenha sido, digamos, mais marcante e que o público vai encontrar no livro? Muitos. Tem muitos pontos marcantes, muitas histórias interessantíssimas que eu consegui. Outras ficaram de fora, porque senão o livro não termina. Senão não ia acabar, né? Exatamente. Mas eu destaco o nascimento do Martagão Gesteira. O Martagão levou 19 anos sendo construído. Foi um sonho de Álvaro Bahia, um dos fundadores da instituição. E Álvaro, eles levaram 19 anos construindo, com recursos próprios, de doação de famílias, de baianos, de quermesses, de feiras, de bancos, de comerciantes. E quando o sonho estava pronto, Álvaro iria inaugurar. Ele tinha prometido, tinha uma promessa de recursos federais para iniciar a operação no primeiro ano de funcionamento. E quando ele foi cobrar os recursos, o ministro, então responsável pela pasta na época, disse: olha, Álvaro, esse projeto é por demais grande para a Bahia, nós vamos declinar. E nesse momento, Álvaro já havia um pouco adoentado, ele teve uma crise hipertensiva, entendemos, especulamos que ele teve um acidente vascular cerebral. Álvaro ficou internado alguns dias e faleceu. Álvaro morreu sem ver o sonho realizado, sem ver o hospital funcionando. E da hora que Álvaro morre até a hora do seu sepultamento, foi uma comoção estupenda aqui na Bahia. Isso chegou ao ouvido do governador, Elomanto Júnior, que esteve lá no sepultamento dele. Então eu digo que antes mesmo que o seu caixão tocasse a terra fria, tudo já havia mudado novamente, porque no seu sepultamento o governador se comprometeu a garantir o início da operação do hospital. Então o Martagão nasce em aflição, nasce com incertezas e já anunciava para a gente, não ia ser fácil. E a partir daí a história se abre até os dias de hoje. O prefácio do livro é de Nizam Guanais, publicitário, empresário Nizam Guanais, daqui da Bahia também. Traz uma força simbólica, imagino eu. Como que essa parceria aconteceu e o que ela representa para efeitos práticos do livro mesmo? Então, quando o livro estava pronto, o livro se consolida com muita baianidade. Tem uma passagem muito importante do Nosso Senhor do Bonfim na história, que quem lê vai perceber. Tem algumas citações, inclusive da nossa culinária, um pouco da nossa história. Então o livro espremendo Bahia. E quando nós terminamos, eu pensei, eu preciso de alguém que represente toda essa baianidade. Martagão é um símbolo de sucesso. Então esse representante também precisava ser um símbolo de sucesso. E veio o nome de Nizam Guanais. Tem tudo a ver com essa história. Agora eu vou te falar, não foi fácil. A agenda do Nizam é extremamente apertada e nós corremos atrás dele, mandamos sinal de fumaça, mandamos cartaz, mandamos WhatsApp, por fim ele atendeu. Ele falou, já sei o que é, já veio para mim, já me informaram, tenho interesse, vou participar do projeto. E aí ele deu o ok e foi um gol de placa. E só para falar do livro ainda, tem ilustrações de Elano Passos também. Ilustrações do quê? Elano já é um parceiro antigo da instituição. Aliás, uma parte do livro fala sobre a força da arte na perpetuação da vida do Martagão Gesteira, de diversos artistas, tanto artistas plásticos como músicos. E quando estava pronto também, o nosso pessoal, os meus leitores testes, falaram, olha, você precisa de uma ilustração. E aí então eu falei alguns nomes de artistas baianos. Eles falaram, não, estes são muito bons, mas são muita cor. O seu livro precisa de algo sóbrio e que retrate essa narrativa assim como está posta. E aí veio trabalha muito branco e preto, né?
Aí veio o Elano, que já era parceiro nosso. E aí, quando eu fui conversar com o Elano, toda essa trajetória, ela tem a bênção do Nosso Senhor do Bonfim. Quem lê vai entender porque que eu estou falando isso. E quando eu fui conversar com o Elano, que eu comecei a ler um pouco do livro, ele contou a história dele, que ele é do Senhor do Bonfim, de lá do Bonfim. Ele viveu ali dentro, vendo aqueles movimentos ali na Cidade Baixa. E aí ele falou, esse projeto é meu também. Então, foi o casamento perfeito. Você define o livro como um testemunho de fé, superação e dedicação. Eu te pergunto, a que público ele se destina? Aos médicos, às famílias atendidas, à sociedade em geral? Para quem que você escreveu? Pois bem, essa era a grande pergunta quando eu terminei de ver um livro, porque eu comecei escrevendo pensando nas pessoas que amam o Martagão. E o livro entrou com uma parte histórica, mas do meio para o fim eu começo a fazer algumas análises mais técnicas, mais formais, entra numa parte mais dissertativa, onde eu trago um contexto histórico da saúde pública, o conceito de altruísmo dentro da sociedade, a força do terceiro setor, a construção do sistema único de saúde, um pouco na gestão pública, mostro um pouco do problema do subfinanciamento do SUS, destaco o Martagão como um exemplo de uma instituição filantrópica que sofre com essa problemática, assim como tantas outras. Então, ele foi expandido não só para as pessoas que gostam do Martagão, mas para as pessoas que fazem gestão hospitalar, para o setor filantrópico, para políticos que tenham intenção de entender o Sistema Único de Saúde e a sua repercussão no terceiro setor, para pessoas do terceiro setor. Então, abriu-se um leque muito maior de pessoas que encontram informações. Tem uma parte informativa do meio para o final, de pessoas que encontram informações no livro e que faz sentido para elas lerem. Eu falei no início que o Martagão é responsável por mais de 500 mil de atendimentos anuais. Eu tenho aqui outro dado. Em 2024, foi responsável por 2/3 das cirurgias oncológicas pediátricas na Bahia. Como é que explica tamanha centralidade do hospital no SUS, aqui no estado? É isso mesmo. Talvez, na busca dessa explicação, eu vou trazendo os argumentos técnicos, físicos e até espirituais. Porque é uma constante superação, é um hospital que tem uma busca contínua por atender a criança na sua situação mais vulnerável, e uma luta inegociável, uma luta aguerrida pela vida. Então, esse sentimento, esse desejo, ele está presente em cada tijolo do hospital, em cada pessoa que trabalha ali dentro. E eu entendo que esse moral elevado, essa vontade inegociável de cuidar das crianças, é que faz com que uma instituição filantrópica 100% SUS, financiada pelo SUS, se supere, vença desafios como os que nós vencemos todos os dias e tenha números impressionantes como esse. Agora, é uma relevância que expõe uma certa fragilidade também, não é? Porque eu te pergunto, o que significa para a saúde pública um hospital filantrópico ter que responder por quase metade dos tratamentos oncológicos infantis no estado? É uma sobrecarga muito grande, mas essa resposta a gente vai segurar. Para depois do intervalo, a gente volta nessa conversa com o presidente da Liga Álvaro Bahia, responsável pelo Hospital Martagão de Esteira, o cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo. É um instante só, a gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, o superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão de Esteira, o cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo, que está prestes a lançar um livro sobre o Martagão de Esteira e a vivência dele, a experiência dele, 25 anos de atuação junto ao Martagão de Esteira, o livro Meu Hospital, Minha Vida. Aliás, esse nome, eu estou falando desde o início, mas é um nome que eu sei está meio que provisório ainda, porque o livro ele ainda não foi lançado e existe a possibilidade de mudança de nome? É isso mesmo? Sim, é isso, Jefferson. Esse foi o nome que eu trabalhei, o livro.
mas é uma informação também, quando ele estava pronto, eu registrei ele lá com a editora e fiz a doação dos direitos autorais deste livro para o Hospital Martagão de Esteira. Ele vai ser também um instrumento de arrecadação para o hospital. E nesse momento, o marketing do hospital foi verificar as codificações e achou melhor mudar o nome. Então, provavelmente, o título será outro nesta linha, mas será um nome, um título mais fluido do ponto de vista comercial. E que não está definido ainda? Ainda não está definido. A data de lançamento já está definida? Provisoriamente, a pré-marcada para 28 de outubro, o lançamento digital nas redes sociais. 28 de outubro de 2025, lançamento digital. Isso. E 2 semanas depois será o lançamento físico aqui em Salvador. Perfeito. Eu tinha levantado uma questão, a gente falando da importância, do protagonismo do Hospital Martagão de Esteira e, ao mesmo tempo, o que pode representar uma certa fragilidade na saúde pública, uma vez que é um hospital filantrópico que acaba respondendo por quase metade dos tratamentos oncológicos infantis no estado. É uma sobrecarga em cima de um único hospital. Isso, de fato, confirma uma fragilidade na saúde pública como um todo, nesse setor em particular, Carlos? Existem números da oncologia pediátrica que são preocupantes. Talvez a gente não consiga tratar todos os cânceres que são gerados no estado da Bahia. Nós não conseguimos tratá-los em tempo hábil. Nosso grande problema hoje é o diagnóstico. Nós precisamos fazer os diagnósticos mais precocemente. E o Hospital Martagão de Esteira, ele busca o diagnóstico. Ele abre as suas portas, ele vai atrás do paciente oncológico através de diversas estratégias. Isso sim tem feito com que nossa participação no número de atendimentos cresça cada vez mais. De fato, o mundo perfeito seria um sistema de saúde mais robusto, mais capilarizado, com profissionais espalhados no estado todo. Mas nós temos limitações. Nós temos limitações físicas, estruturais, orçamentárias e também, Jefferson, nós temos limitações de pessoal qualificado. Então, esse talvez seja o maior fator dessa concentração. O Martagão termina sendo um ponto de afluxo de profissionais qualificados e, por isso, a gente termina absorvendo uma quantidade muito maior dos casos mais complexos. A Liga Álvaro Bahia é centenária. Sim. Como que a história da Liga se conecta com os desafios do SUS hoje? Por mais que já venha caminhando como parceira ao longo desse tempo todo, mas precisa se conectar de que forma para que, de fato, essa parceria se torne cada vez mais efetiva? Esse é um assunto abordado com uma certa profundidade no meu livro. A Liga Álvaro Bahia é um representante filantrópico no Brasil. O altruísmo, a solidariedade, a caridade no Brasil chega praticamente junto com Cabral. Em 1542 vem a primeira Santa Casa do Brasil. E desde aí até o ano de 1988, não havia uma política inclusiva de saúde no Brasil que garantisse assistência a todos, independente de contribuição previdenciária. E a partir daí é que surge o SUS. Até lá, quem manteve a assistência gratuita à população foram os filantrópicos, e a Liga era um deles. O Martagão já existia. Desde 1965, o Martagão atendia, e Álvaro falava, quando o meu hospital funcionar, e assim foi, quem puder pagar, paga, quem não puder, será atendido da mesma forma. Então, com o recurso de um, nós atendíamos os outros. Quando vem o advento do Sistema Único de Saúde, que é um ganho para a sociedade, onde todos podem ser atendidos, ele veio, porém, sem uma solução, que é o financiamento. Então eu digo, nós tínhamos o sonho promulgado, mas não tínhamos
os recursos para torná-lo realidade. E a partir daí iniciam-se as dificuldades das instituições filantrópicas. Porque o Martagão, que tinha um equilíbrio entre o privado e o público, ele passou cada vez mais progressivamente a buscar e a ser buscado por crianças de uma classe social mais baixa, visto que é gratuito. E logo, em poucas décadas, nós nos tornamos exclusivamente SUS. E foi a partir daí que nós passamos a conviver com o subfinanciamento. Então, essa solução ela não veio até hoje. Ainda hoje o hospital sobrevive com recursos de SUS mais doações. Em Minas Gerais, via de regras, 75% do recurso vem do SUS e os 25% vem da sociedade civil organizada, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, seja através de projetos de renúncia fiscal ou através, cada vez mais, de emendas de parlamentares baianos. Pegando carona no que você está falando, você citou limitação orçamentária, enfim, um histórico de aparente dificuldade financeira mesmo ao longo dos tempos, mas é um hospital que continua crescendo, não é verdade? Como é que se dá esse equilíbrio entre dificuldade financeira e expansão dos serviços? Isso é um dos enigmas que nós tentamos responder no livro. Eu até uso no final uma analogia com o Nassim Taleb. Ele é um autor aí que fala, ele é o mesmo autor do Cisne Negro. Ele é o autor do antifrágil. Ele traz esse conceito, eu trago esse conceito para o livro. O antifrágil, diferente do resiliente, quando ele tem uma crise, ele não volta a ser o que era, ele volta a ser o melhor. Então, é um paradoxo. Quanto mais sofre, mais se sofistica e mais evolui. Eu acho que o Martagão é um exemplo disso. Diante de tanta dificuldade... É a típica resiliência, né? Então, é diferente da resiliência, porque o resiliente volta ao que era. O antifrágil volta maior do que o que era. Volta ao que era, mas ainda assim. Então, a cada crise que nós vivemos, nós investimos mais em qualificação de gestão, em transparência, em governança, em eficiência, em informatização, e assim vai. Então, eu acho que essa é a explicação, Jefferson. E isso fecha um ciclo virtuoso, onde nós buscamos quem mais precisa, damos tratamento de alta qualidade. Esse tratamento é reconhecido pela sociedade, que, por sua vez, nos apoia mais ainda. E para responder a essa sociedade, nós vamos buscar quem mais precisa e vamos fechando o ciclo. Então, isso é o Martagão. Por isso que ele não é só nosso. O Martagão é da Bahia. É um movimento muito mais amplo do que um movimento filantrópico, é um movimento sociocultural do baiano. Você percebe, acredita que a sociedade baiana, a sociedade civil como um todo, tem clareza da importância do Martagão Gesteira para a Bahia? Eu acho que tem. O que nós precisamos é expandir. Nós somos abraçados por muitos empresários, nós somos abraçados por muitas pessoas, por muitos artistas. Nós temos parcerias com muitos parlamentares. Agora, inclusive, a Câmara de Vereadores de Salvador está se propondo a modificar os regimentos, as legislações, para que eles também possam contribuir com o financiamento das instituições filantrópicas. A própria Assembleia Legislativa vem cada vez mais contribuindo. Não era comum a Assembleia Legislativa incrementar recursos para as instituições filantrópicas. Desde o ano passado, eles começaram a fazer isso. Os deputados estaduais baianos passaram a frequentar o hospital e a emendar o orçamento do Estado, aportando recursos. Aliás, é por isso que nós estamos vivendo, porque não fossem os nossos parlamentares, tanto estaduais quanto federais, o Martagão teria sucumbido esses últimos 2 anos. E como sensibilizar mais ainda, seja a sociedade civil, gestores públicos, a população em geral, para que o apoio ao Martagão não seja meramente emergencial, mas contínuo? Pois é, esse é o nosso grande debate. Nós precisaríamos ter soluções seguras e contínuas. Eu venho citando muito o exemplo do estado de São Paulo.
São Paulo reconheceu as dificuldades de financiamento dos filantrópicos. E eles criaram um programa que está sendo modelo para o Brasil todo, que eles chamam lá de Tabela SUS Paulista. Então, eles reconhecem a diferença entre aquilo que sai do governo federal e aquilo que é o custo real no seu estado e complementam com o recurso estadual as diferenças. Essa é uma bandeira que a gente tem levantado, que eu tenho conversado com os parlamentares baianos e com os federais também. Essa é uma das alternativas que a gente enxerga para dar perenidade. Hoje nós sofremos com a imprevisibilidade. Todo ano, Jefferson, começa com 25 milhões de déficit. Quer dizer, é um esforço para compensar o subfinanciamento. Exatamente. Que acaba resultando da relação do hospital com o SUS e que nem sempre cobre todas as despesas da instituição. Nunca cobrem, nunca cobrem. E os números, até por isso que nós dentro do conceito de antifragilidade, nós nos tornamos modelo de transparência, governança e compliance. Por quê? Porque hoje no Martagão de Esteira, um dos fundamentos é se dar um feedback a quem financia. Então hoje nós conseguimos enxergar os números muito claramente e de forma quase que instantânea, visto que hoje o hospital é 100% digitalizado. É um hospital que você sabe para onde vai cada centavo e cada real, onde se presta conta tranquilamente e pode-se, inclusive, a gente publica nossos balanços anualmente. Então isso nos dá uma segurança muito grande para que a gente possa mostrar, olha aqui, ó, o que vem do SUS e o que custa. Agora, nós somos intransigentes com a qualidade da assistência. E quando eu falo qualidade, eu falo qualidade de insumo, qualidade dos programas, protocolos que nós utilizamos, qualidade dos medicamentos. Então, talvez esteja aí um ponto que, entre aspas, que a nossa petulância é que nós nos propomos a entregar um tratamento de elevada qualidade, independente da origem social ou da origem do financiamento. Nós somos intransigentes com a qualidade. Então, isso é o nosso grande desafio e é por isso que nós agregamos tanta gente. Hoje você se vê mais como médico ou como gestor? E como é que equilibra esses dois papéis? Hoje pela manhã eu falei isso, meu tempo está mais alocado na gestão, mas graças a Deus eu não deixei de fazer a minha cirurgia e de atender meus pacientes. Isso foi fundamental para que eu não me afastasse da frente, para que eu não perdesse o contato humano e não tivesse a oportunidade de conversar com os meus pacientes, saber quem são, de onde eles vêm, o que é que eles estão passando. Isso é necessário para manter viva a humanidade, para oxigenar o meu propósito de vida e me dar a satisfação de fazer o trabalho administrativo e eu vou estar enxergando onde é que isso funciona na prática. Carlos, para a gente encerrar, qual é o legado que você espera deixar como gestor e com esse seu livro também, que conta a sua trajetória no Martagão, a própria transformação do hospital? E falo, seja para seus colegas, para os profissionais, para as futuras gerações aqui da Bahia. O legado é o exemplo de que cuidar do outro, fazer o bem, salvar a vida de uma criança, não é prerrogativa de médico, não é prerrogativa de enfermeiro. Na realidade, há toda uma engrenagem onde todos podem participar. Esse é um dos legados. O segundo é que as pessoas entendam que ao fazer o bem para outra pessoa, você está, na realidade, fazendo o bem para si próprio. Porque a vivência dentro de uma instituição filantrópica que cuida de crianças provoca em cada um daqueles que estão lá, e eu sinto isso, uma profunda transformação espiritual, uma transformação humana, que me põe diante de certas reflexões que fazem com que as coisas tenham o seu devido lugar, ganhem o seu devido peso e que as coisas tenham o seu devido valor. Então eu gostaria de deixar como legado o exemplo que o Martagão foi para mim e que pode ser para qualquer uma das pessoas, seja da forma que for, como tantos voluntários que temos lá.
e que para qualquer um deles possa ser um instrumento de transformação e de elevação espiritual. Carlos, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pelo livro. Que venham novos livros, que venham mais 25 anos de experiência sua junto ao Martagão e seja sempre bem-vindo aqui conosco também. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Até lá.